E num mundo pós-coronavírus, a gente vai falar de direito das sucessões. Bom, e aí na nossa última aula a gente vai abordar direito das sucessões de uma forma meio fora da caixa. E na verdade acho que todo mundo tem se perguntado como a gente pode se reinventar na pandemia. Bom, desde fevereiro de 2020 o mundo passa por uma revolução. Uma revolução em razão do coronavírus, todo mundo conhece, e aí o grande pânico em relação à Covid-19. É óbvio que eu não estou aqui para falar de como o vírus impacta na nossa vida, no nosso cotidiano, mas para falar de como ele impacta na nossa advocacia e como isso pode ser replicado, principalmente nos direitos das sucessões, porque de repente a iminência de morte passou a ser um assunto absolutamente tratado. Né? Então a gente viveu aí momentos aqui no Brasil muito desesperadores, o mundo inteiro, na verdade, sem saber que providência tomar em relação a esse vírus, que providência tomar em relação ao cuidado, e o tema morte passou a ser ainda mais, antes um tabu, passou a ser ainda mais procurado. Né? A gente começa a aula falando então de planejamento sucessório e deixando bem claro que planejamento sucessório não é holding. Pois é, Simone Tassinari fala brilhantemente sobre o assunto no livro Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, e não tem nenhum merchan aqui não. Eu tô falando porque, de fato, adquiri o livro, assisti os 2 congressos que tivemos, né, em período de pandemia, e esse é o lado bom, se a gente tiver que analisar, longe de romantizar, mas considerando que a gente aprendeu e aceitou lidar com questões virtuais, né, no âmbito virtual. O virtual ganhou um espaço bastante significativo. Então, minha primeira recomendação é para que vocês tenham acesso a essas obras, né? A Arquitetura do Planejamento Sucessório é um projeto encabeçado pela Daniela Teixeira, que é muito querida. A gente tem lives gravadas, inclusive, lá no Instagram, e faço questão de fazer o convite para que você acesse esse conteúdo, porque é bastante enriquecedor, até porque lá eu falo também, né, dessa questão de arquitetar o planejamento sucessório de uma maneira fora da caixa. Mas aqui a gente está para falar que não é holding, sinônimo de planejamento sucessório não é holding. E por que isso? Porque a maior parte dos clientes que vão te procurar quando vão fazer planejamento sucessório, eles querem fazer uma holding, porque ouviram na televisão, foi no jornal, porque um amigo falou, porque acha o nome interessante, porque veio da gringa a ideia, e isso tudo faz algum sentido para eles. Quando, na verdade, não. A holding demanda um conhecimento em direito de família, direito societário, direito tributário e humanidade. Ela demanda que você preste atenção naquilo que o seu cliente está te contando para fazer com que haja efetividade naquilo que ele planeja. Assim como na aula de práticas colaborativas, onde eu falo que a sua escuta precisa estar atenta, quando um cliente te procura querendo fazer o planejamento sucessório dele, é exatamente esse instrumento que você vai usar, a escuta ativa. Porque sem escuta ativa, você não consegue entender o que de fato aquele cliente quer proteger. E nisso a gente vem falando ao longo do curso, ao longo das aulas, que as ferramentas que a gente tem para trabalhar, as chamadas agora soft skills, elas precisam sim o tempo todo serem tiradas da caixa, o tempo todo precisam nos acompanhar. Porque quando o seu cliente chegar no escritório batendo lá e dizendo, olha, eu quero fazer uma holding, não significa que necessariamente você não vá fazer uma holding ou que você não tenha competência para fazer essa holding, e aí você vai lançar mão aí dos instrumentos que a gente traz ao longo do curso, né, de uma indicação, uma parceria, como você vai elencar isso, as consultas que eventualmente você vai fazer com outros profissionais mais gabaritados da área, seja da parte acadêmica, seja da parte prática, enfim, há inúmeras possibilidades de você resolver o problema do cliente sem que necessariamente ele te traga a opção já pronta e você fique ali engessado dentro daquilo que ele espera. Né? Muitas vezes um planejamento sucessório ele é absolutamente bem feito dentro de um testamento. E aí, dentro desse testamento, já falando do segundo assunto, a gente vai falar também das declarações antecipatórias de vontade, outro instrumento que cresceu absurdamente pela procura em tempos pandêmicos, considerando que as pessoas querem declarar quais são as vontades dela em vida, né? Não só considerando o pós-morte, mas considerando também uma eventual incapacidade, uma eventual necessidade de ser cuidado por outra pessoa. E de que forma a gente faz isso? Através das escrituras públicas, das atas notariais,
onde a gente vai até os tabelionatos agora também já estão trabalhando com a informatização, com a não necessidade de comparecimento diretamente nos cartórios para que isso seja resolvido. Então, de fato, a gente tem várias questões pandêmicas, né, que levantam a bola das sucessões de forma mais proeminente do que eu jamais tinha visto antes, e muita gente se empoderando, um mercado que começou a saturar em relação às sucessões, acreditando aí de mãos dadas, talvez com direito previdenciário, por conta das necessidades das pensões e tudo mais. Entendo que há uma grande procura por direito das sucessões, mas na sensação de que você vai trazer uma solução infalível para o seu cliente, de que você vai proteger o seu cliente da maneira que ele pretende, o que não necessariamente é a melhor para ele ou dentro daquilo que ele espera. E por que eu digo isso? Porque nós temos alguns projetos de lei que visam a alteração do Código Civil em relação à sucessão legítima, discutindo ou não a necessidade da manutenção do cônjuge como herdeiro necessário. Nós temos vários pontos a serem analisados dentro dessa questão, que não é tão simples quanto parece, considerando que São Paulo não é o Brasil. A gente não tá, a capital, né, paulista, ela não reflete a realidade do Brasil como um todo. E aí a gente precisa se fazer valer mão também de outras realidades. Então eu recomendo sempre que você saia do seu estado, que você analise, que você quebre fronteiras, não só do seu estado da federação, mas estado fronteira do país mesmo, não só que você saia do seu país e vá atrás de outras soluções que não necessariamente estão enquadradas no nosso ordenamento. E é por isso que eu preciso muito falar do meu amor incondicional pelo direito francês e inclusive em relação ao direito da sucessão. E é óbvio que existem comparativos, eu não estou aqui, né, bem sabido e ratificado durante o curso inteiro, que não se trata de um curso, né, de direito processual, de direito comparado ou de direito material, mas é interessante a gente analisar como a cultura francesa entende, não só a cultura francesa, mas aqui a título de exemplo, como as outras culturas trabalham essa questão da sucessão, como isso é tratado, né? A morte tem um simbolismo específico no Ocidente, completamente diferente do que é tratado no Oriente. Existem algumas religiões que tratam o assunto de forma diferente. E aí eu engato no terceiro assunto. A gente vai falar de como cuidar do luto do nosso cliente. Quando ele vem procurar um escritório com a certidão de óbito em mãos, já num período de luto, sabendo que existe aí um prazo de 60 dias para que seja aberta a sucessão do ente que acabou de falecer, a pessoa querida que ele acabou de perder. E muitas vezes com um emocional absolutamente abalado, perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, que documento precisa. É uma situação muito complicada, porque a gente, numa primeira consulta de direito das sucessões, a gente precisa ter primeiro o tato, né? E ter à disposição do cliente empatia. Porque sem empatia a gente não vai conseguir acolher esse cliente da forma que ele merece, nesse momento difícil, nesse momento delicado que ele está passando. E sem essa percepção que eu não digo que tem a ver com a especialidade do que a gente trabalha, mas com o ser humano que a gente é, eu não consigo então acreditar que uma pessoa que haja de uma maneira descompromissada com a dor do luto do cliente ou com a dor do luto do outro, vá simplesmente lidar de uma forma adequada com esse inventário, ainda que seja o inventário mais fácil de ser resolvido, né? Ainda que seja o caso de um inventário negativo. Então, a empatia é a ferramenta que eu uso para entender essa questão de quando o cliente chega para fazer essa consulta, a maneira com que esses honorários dessa consulta vão ser cobrados, a postura que o advogado vai ter em relação à dor. Hoje no Brasil somos mais de 200 milhões de pessoas, todas elas impactadas pelo coronavírus, todas elas impactadas com uma perda significativa por conta do coronavírus. E o Brasil, infelizmente, tem uma proporção significativa de mortos e de casos de contágio que é bastante expressiva. As sequelas disso a gente ainda não tem ideia de como serão, isso ainda está sendo estudado, levantado, mas o impacto que isso vai causar a longo prazo é o que eu quero trazer aqui. Porque se hoje a gente olha para as máscaras incomodadas, enfim, analisa que a vida de fato vai ser diferente, fala-se muito do novo normal, a gente precisa trazer esse novo normal para dentro do ordenamento também. E aí eu trago então o quarto assunto, que é quebrar o paradigma de falar
de sucessões, quebrar o paradigma de falar de morte, de falar de testamento, de falar da necessidade de planejar essa sucessão, a organização desse patrimônio que pode muito bem ser feita em vida, de forma consensual, de forma organizada, de forma que as empresas não se percam e que aquele famoso ditado que diz que a primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói, caia por terra. Porque afinal de contas a gente vai ter uma consciência maior de como as coisas podem acontecer, respeitando as limitações que fazem parte daquele núcleo familiar e também as vontades individuais, a autonomia da vontade do testador, por exemplo, no caso do testamento ou da diretiva antecipatória de vontade. A gente tem essas possibilidades de serem discutidas, esses assuntos serem discutidos de forma razoável, de forma acolhedora, de forma técnica, dentro de tudo isso que a gente já falou ao longo desse curso. E essas duas aulas, na verdade, essas duas últimas aulas, elas trazem para vocês a minha vontade de mostrar que existe a possibilidade de atuar fora da caixa, sim, em qualquer área. O direito de família, ele costuma ser o corner case da maior parte das questões. É o caso, por exemplo, da jurimetria. Muitos amigos meus da faculdade, eu conto nos dedos quantos foram, né, quantos optaram pelo direito de família, numa sala de mais de 100 pessoas. Então, eu sei que a exceção, a minha atuação é a exceção à regra. A área que eu escolhi para trabalhar é uma área de exceção. Mas ainda assim, se na exceção é possível fazer, se na exceção é possível atuar fora da regra, que dirá as possibilidades que a gente encontra noutras ramificações. E aí, de novo, eu não estou falando só de advogados. A gente tem pessoas quebrando paradigmas o tempo todo, seja na promotoria, seja na defensoria, sejam os juízes de direito, que hoje têm uma mentalidade completamente diferente dos juízes que foram empossados há tanto tempo. E é óbvio que isso vai levar tempo para chegar no tribunal, é óbvio que a gente demora um pouco para mudar o mundo, mas a gente tem que também aproveitar as oportunidades que nos são dadas, como é esse momento presente, como é você ter aceito, ter se inserido, se jogado nesse contexto de advogar fora da caixa, se identificar em alguma maneira com tudo que a gente disse aqui. E novamente, não tô aqui pra cagar regra, não tô aqui pra falar pra você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. O propósito desse curso é, e sempre foi, provocar o seu instinto, provocar a pessoa que você é, provocar os seus desejos, fazer com que você se ouça de maneira responsável, de maneira verdadeira. É conectar o profissional que você quer ser, o futuro que você quer ter em relação à sua carreira profissional, em relação ao desempenho, mas também sem esquecer dos valores pessoais que provavelmente vão ser inseridos. Provavelmente não, né? A gente já constatou aqui que efetivamente vão ser inseridos no exercício da sua profissão. E para não dizer que não falei das flores, as mudanças pandêmicas são sim relevantes para o direito das sucessões, mas a gente também tem questões que eram discutidas e bastante delicadas, até mesmo antes da gente ter essa percepção de como é importante discutir direito das sucessões, como é urgente esse tipo de assunto nesse momento. Quando a gente fala de inventário, a gente também precisa considerar patrimônio não material. E de patrimônio intelectual a gente tem, enfim, obras, eventuais registros, mas a gente também vive num mundo que se adequa, que evolui e que trabalha com criptomoedas, com número de seguidores no canal do YouTube, que trabalha com contas das pessoas em redes sociais. E não obstante Facebook e outras redes tenham ali a opção de você nomear o seu tutor daquela conta, nomear o herdeiro que ficará a encargo daquilo, é muito importante que um testamento bem feito encontre dados nesse sentido. Que o testamento seja feito mostrando de fato o caminho das pedras, de como esses herdeiros vão acessar o material deixado por esse testador, né? Por essa pessoa que está indo embora, mas que vai deixar um legado também imaterial para essa família. Seja o conteúdo já produzido no canal do YouTube, como eu disse, ou o número de seguidores e o quanto isso monetiza, o quanto isso eventualmente pode vir a ser discutido judicialmente, o quanto as pessoas eventualmente dependem desse tipo de conteúdo produzido e desse novo nicho de mercado. O advogado que trabalha hoje com direito de família e sucessões, principalmente a questão da sucessão, precisa estar extremamente atento às tecnologias. E como a gente resolve, então, essa questão de estar sempre atualizado?
Pois é, porque com esse mar de informações que a gente recebe todos os dias na internet, sejam elas fake news, enfim, suposições, as teses mesmo que a gente encontra, né, divergência, como que eu vou saber como se posiciona o doutrinador A, a jurisprudência B, como eu vou ter acesso a tudo isso? Bom, lembra que eu falei para vocês lá no começo do curso que nada melhor do que networking? Exatamente. As comissões, né, especificamente em direito de família, da qual eu honradamente faço parte do IASP, por exemplo, é um canal que sempre enriquece o debate. É um canal onde eu me sinto segura para expor alguma questão que eventualmente eu tenha da parte técnica, para me manter atualizada em relação àquilo que faz sentido para a minha atuação. Mas não só. As comissões da OAB são extremamente interessantes. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos comissões diversas e essas comissões tratam assuntos extremamente enriquecedores dentro da própria área. Eu explico. Nós temos a comissão de práticas colaborativas, por exemplo, presidida por uma grande amiga minha, a Mônica Gama, e ela faz um trabalho brilhante aqui em São Paulo, junto com as comissões de mediação e arbitragem e com resolução alternativa de conflito, como é a questão da Comissão de Direito Sistêmico. As 3 comissões para o mesmo participante. Imagine você, advogado em começo de carreira, querendo aí beber diretamente da fonte. São comissões absolutamente ativas, essas que eu citei, mas com certeza você vai encontrar alguma dentro do seu nicho e que tem distribuído conteúdo de muita qualidade nas redes sociais, para que você encontre o seu grupo, a sua rede de apoio profissional, também do ponto de vista do conteúdo, para poder lidar eventualmente com um cliente que te traga a possibilidade de trabalhar criptomoedas dentro de um inventário. Como a gente vai trabalhar a questão tributária de um bem que teoricamente não tem tributação? Pois é. Como a gente resolve esse tipo de problema? Fica aí, então, a minha dica para que você enriqueça o seu repertório, enriqueça a maneira com que você atua. E a gente vai chegando, então, ao final da última aula desse curso, que eu espero tenha feito a diferença na sua advocacia e tenha te colocado para pensar de forma diferente, de forma fora da caixa, de forma não convencional e que tenha te provocado de maneira positiva. Eu começo esse curso agradecendo, e não tem como terminar de outra forma, agradecendo a coragem que você teve de resolver, de estar disposto a estar aqui comigo, nessas aulas todas meio malucas, né? Que você tenha gostado e aproveitado das dicas do material de apoio. E também vou agradecer aquela pessoa que eventualmente chegou até aqui e viu zero sentido. Eu estou muito feliz de que você tenha estado aberto a essa nova descoberta, que você tenha estado aberto a um novo e que pensar fora da caixa, o título pelo menos tenha te atraído de alguma forma, para que você leve daqui algo que mude de fato a sua advocacia, que mude a sua história e que você tenha muito sucesso. Essa é a verdade, porque eu tenho que ser muito agradecida porque você me possibilitou me aproximar do meu propósito de vida pessoal e de vida profissional, que é deixar aqui um legado completamente diferente, fora da caixa, algo provocador, né? Questionar o nosso mundo, questionar essas regras que são impostas. Eu espero que a gente se encontre num próximo curso, num próximo evento, com muito beijo, com muito abraço, com muita interação. Espero vocês nas redes sociais, aguardo seu e-mail e a gente se vê então na próxima aula de mentoria. Até lá!